escutando? Oi, oi, bom dia. Me escuta, por favor. Vamos ver se alguém me dá um ok aqui no chat para eu poder começar a nossa aula. Sejam muito bem-vindos aqui à nossa 11ª aula da disciplina de Gestão e Saneamento Ambiental. Nós ficamos aí semana passada, né? Vocês tiveram aula com outra professora e hoje estou aqui de volta, então, para a gente poder continuar com a nossa disciplina. O Alisson está mandando um bom dia aqui. Alisson, você está me escutando, por gentileza? Se puder me sinalizar aqui se está ouvindo ok, só para eu poder continuar aí a nossa aula. E como é que vocês passaram dos últimos dias para cá? Como estão? Espero que vocês estejam bem. A nossa tutora está sinalizando aqui que está tudo ok também com o nosso áudio, então tá bom. Então, agradeço aqui pelo envio aqui das respostas iniciais. O Alisson sinalizou que estava sem áudio, mas que agora está ok. Então, tá bom. Então, eu vou colocar aqui no nosso slide, então, na nossa disciplina de Gestão e Saneamento Ambiental. Eu sou Jamile Bernardi, estou aqui para trabalhar com você a 11ª aula da nossa disciplina. Semana que vem a nossa última aula, né, pessoal? Passou muito rápido quando a gente para analisar e a gente vê que, né, o semestre passou bem rápido mesmo. E eu quero saber se vocês ficaram com alguma dúvida sobre a última aula. Eu vou fazer uma retomada de alguns assuntos da última aula hoje, e a gente vai avançar no conteúdo. E deixo o espaço do chat aqui aberto, né, para quem quiser mandar alguma contribuição, alguma coisa, esteja à vontade, que pode enviar, que a gente está à disposição aqui para ajudar, tá? Então, na aula de hoje, a gente vai trabalhar com sistemas de tratamento de águas residuais. Então, a gente entrou numa unidade do livro que fala sobre tratamento de águas residuais. A gente sabe da importância desse tratamento, porque muitas águas saem dos processos produtivos, saem de estação de tratamento de esgoto, né, de indústrias, e essas águas precisam de tratamento, né? A gente não deve fazer o lançamento dessas águas diretamente nos corpos hídricos, apesar dos rios possuírem uma capacidade autodepurativa, então muitas vezes eles conseguem dar conta, né, de melhorar a sua própria condição de água ali, mesmo que haja o lançamento de algum tipo de poluente. Eu estou falando de matéria orgânica, principalmente, né, mas a gente sabe que essa prática não é correta, então essas águas precisam de tratamento e é sobre isso que a gente vai falar. E, especificamente na aula de hoje, a gente vai falar sobre o tratamento secundário dessas águas residuárias, que são, né, os tratamentos biológicos aí voltados para a decomposição de matéria orgânica. Então, o nosso foco aqui são as águas de esgoto, mas a gente pode pensar também nas águas industriais. Então, eu sempre vou fazer esse paralelo aqui para a gente entender essa relação, né, e algumas diferenças que existem nesses tratamentos. A gente sabe que a água de uma indústria, água residuária, né, ela é totalmente diferente de um esgoto. Ela pode vir com determinados compostos ali que você não vai encontrar no esgoto doméstico, né? Então, às vezes você está falando lá de uma fábrica de verniz, de tinta, né, ou de qualquer outro segmento que trabalhe com elementos químicos ali que você não vai encontrar na composição de água de esgoto. Por isso que os tratamentos são diferentes. Desse tratamento de esgoto, a gente tem a saída, então, do lodo. A gente vai ver um método de lodo ativado aqui também para a gente entender o que é, método de lagoas de estabilização. Nós vamos ver vários métodos de tratamento de esgoto hoje, tá? E, inclusive, as fossas sépticas, que são uma condição que existe aí para quando você não tem o tratamento de esgoto presente, né, em determinado local. Então, às vezes, você vai ter ali a fossa séptica se apresentando como uma oportunidade, uma opção para, né, quem não tiver a rede de esgoto poder fazer esse tratamento em casa, vamos dizer assim, né, uma estabilização dessa água e a gente conseguir mandar para o solo uma água de melhor qualidade, tá? Então, nós vamos começar aqui entendendo que as águas que saem desse tratamento, né, então a gente tem a água residuária chegando, nós vamos ter um tratamento que vai acontecer aqui, desse tratamento vai sair o que a gente chama de lodo, que é uma fração sólida que está presente dentro do esgoto. Então, o esgoto ele é compreendido por 98% a 99% de água e 1 a 2% de sólidos. E essa fração sólida, então, é o que a gente chama de lodo, que vai sair desse tratamento. E a fração líquida, que são as nossas águas de reuso, depois de tratadas, elas podem ser ou encaminhadas para o corpo hídrico, né, para o rio, que vai receber essas águas, ou ainda elas podem ser reutilizadas,
seja para resfriamento de equipamentos, seja para rega de jardim, para descarga em sanitários, para limpeza de calçadas e de outros ambientes. Então, essas águas, elas podem ser reutilizadas. Então, muitas empresas, muitas indústrias acabam vendo nessa água tratada, né, um potencial aí para economizar também na conta de água no fim do mês ali na indústria, né? Então, em vez de ficar só consumindo, né, água limpa, você faz um reuso, você ajuda o meio ambiente, também você tem uma economia aí representada, tá? Dentro desse tratamento de águas residuárias, nós temos 4 passos importantes aqui que vão ser seguidos e que vão ajudar a gente a entender como que esse tratamento vai ser feito. Então, começa pelo tratamento prévio, depois vai para o primário, para o secundário e para o terciário. Cada etapa dessa aqui é diferente da outra e é isso que eu vou mostrar para você agora, tá? Então, a gente vai começar pelo tratamento preliminar. Já foi falado aqui antes sobre essa estação que faz quando a gente falou lá das elevatórias, eu não lembro quem que foi que perguntou aqui da turma, se a gente tinha esse barramento de materiais ali nessas elevatórias. Então, a gente tem também um barramento inicial ali para segurar sólidos mais grosseiros que possam vir no nosso esgoto, e quando chega lá na ETE, que é a estação de tratamento de esgoto, a gente também vai ter esse tratamento preliminar aqui acontecendo. Então, o esgoto bruto ele vai entrar aqui e nós vamos ter um gradeamento, né, uma desarenização e a caixa de gordura. Então, já fica retido ali nesse começo essas partículas mais sólidas grosseiras que estão vindo e segue para o nosso tratamento primário a nossa água residuária, né, no nosso esgoto que está bruto ainda, mas que já perdeu parte dos seus sólidos grosseiros. Nessa etapa do tratamento primário, a gente vai passar tanto por processos de flotação como de sedimentação. Então, aqui, o que é importante que aconteça? Que parte do nosso lodo, parte dos nossos sólidos que estão ali presentes, né, dessa matéria orgânica que está presente ali nessa água, já comece um processo de decantação, né? Já vai indo ali para o fundo do nosso decantador primário, para que a gente já consiga fazer essa separação inicial dessas duas frações, da fração sólida e da fração líquida. Depois, no tratamento secundário, o que a gente vai ter? A gente vai ter a etapa biológica acontecendo aqui, quando a gente tem, a gente pode ter a participação de bactérias tanto aeróbias como anaeróbias nesse processo, dependendo do tipo de tratamento que é escolhido aqui para essas águas, tá? Nós vamos falar sobre vários desses tipos aqui de tratamento, e nessa etapa aqui de tratamento biológico, vai haver, então, a degradação de matéria orgânica que está nessa água por meio das bactérias que estão presentes ali, né, que estão trabalhando para isso. Então, são micro-organismos que a gente já tem no nosso esgoto, na nossa água, e que vão trabalhar ali, e às vezes eles vão precisar de uma ajuda da gente, como é o caso de uma injeção de oxigênio, quando a gente vai usar um método aeróbio, né, por exemplo, e a gente vai ver isso com mais detalhes daqui a pouco, tá? Quando essa água sai do tratamento secundário e o lodo fica no fundo do decantador, é importante que a gente vá ressaltando isso, a gente vai tendo essa fração sendo separada, a água que sai, às vezes, ela já vai sair num caráter bom para fazer o lançamento lá no corpo hídrico, sem ter que passar por um tratamento terciário, tá? Isso vai depender do quê? Vai depender da qualidade desse tratamento secundário, e vai depender da classificação do rio, do corpo hídrico aqui, ó, que vai receber essa água. Você lembra que a gente tem 4 classes aí de corpo hídrico, né? A gente tem, na verdade, 5, né? Nós temos a classe especial, a classe 1, 2, 3 e 4. Então, se a gente for pensar num lançamento num rio classe 2, por exemplo, a gente tem que atender os parâmetros que são esperados para aquela classificação de rio. E muitas vezes no tratamento secundário eu posso não conseguir 100% do que eu preciso, né? Ou ao menos 60%, 70% do que eu preciso ter removido para poder lançar no rio. E aí a gente vai contar com a ajuda de um tratamento terciário, que pode ser uma cloração, pode ser a utilização do ozônio, da radiação UV, né? Filtração e outros mais aqui, tá bom? Então a gente vai ver isso com bastante atenção a partir desse momento para que você entenda as possibilidades que a gente tem, né, e o que a gente quer, no fim, é uma água que esteja com qualidade, uma água que possa ser lançada no corpo hídrico ou que ela possa ser reutilizada.
Então, dentro desses processos biológicos que a gente tem de decomposição de matéria orgânica, no tratamento secundário, né, que também é chamado como tratamento biológico, o nosso principal objetivo ali é remover essa matéria orgânica que a gente tem ali presente no esgoto, tá? E a gente vai fazer a utilização das nossas bactérias, né, dos nossos organismos ali, que vão degradar essa água. Para que esses organismos trabalhem, a gente precisa, quando a gente está falando de organismos aeróbios, ou seja, as bactérias que necessitam de oxigênio para o seu metabolismo funcionar e ela conseguir fazer aquela degradação de matéria orgânica. Então, nesses ambientes, a gente precisa da presença de oxigênio. Lembra lá quando a gente viu o OD, né, oxigênio dissolvido, quando a gente viu o DBO, né, várias dessas informações. Então, agora a gente vai aplicar isso aqui. Então, aqui a gente tem um esquema, ó, da relação entre o oxigênio, que eu tenho presente na água dissolvido, os peixes, micro-organismos que estão ali atuando para a decomposição dessa matéria orgânica e algumas zonas que a gente vai encontrar ao longo do rio, tá? Então, aqui eu tenho uma zona de água limpa. Por quê? Porque o meu lançamento de efluente começou a acontecer aqui nessa porção do rio. Quando eu tenho água limpa, eu tenho uma taxa alta de oxigênio, meu oxigênio está representado aqui pela cor azul. Então, ó, meu nível de oxigênio está bem alto. Eu tenho os peixes que estão aqui fazendo uso desse oxigênio, que estão habitando esse local. E eu tenho baixa quantidade de micro-organismos porque eu não tenho o alimento que esses micro-organismos precisam, que é a matéria orgânica. Eu até tenho, mas tenho numa quantidade pequena, né? Quando eu faço o lançamento desses poluentes aqui, desse esgoto, nessa porção, o que eu passo a ter? Eu passo a ter fornecimento de alimento para essas bactérias, então elas vão degradar essa matéria orgânica, né? Então aqui, ó, é feito o lançamento, então vai chegar com uma quantidade grande de nitrogênio, de fósforo e de outros elementos ali. Com isso, a gente vai ter, então, um aumento significativo dessas bactérias, desses micro-organismos, nessa fase de degradação e também na fase de decomposição ativa. E, em contrapartida, a nossa taxa de oxigênio vai cair, ó, né? Por quê? Porque esses micro-organismos aqui, as bactérias, vão consumir bastante oxigênio nesse trabalho. Por isso que a gente tem uma queda dessa taxa de O2 e, com isso, a gente também tem uma queda na vida que estava ali habitando essa região, né? Os peixes e os organismos que também precisam de oxigênio, que passam a ter menos oxigênio disponível nessa água, por isso a gente tem uma redução. Quando você vai já para uma zona de recuperação dentro do corpo hídrico, você começa a notar o quê? Uma queda da atividade bacteriana, porque já foi feita a maior parte da degradação de matéria orgânica. A gente volta a ter o nível de estabelecimento de O2 aqui aumentado e os peixes voltam também a conseguir sobreviver ali na região, tá? Então, esse é o entendimento que a gente tem aqui do que acontece dentro do corpo hídrico quando a gente faz o lançamento de uma água sem tratamento. Para evitar esse tipo de curva que é abrupta, a morte desses organismos, o que a gente faz, né, dos peixes? A gente faz um tratamento para lançar nesse rio uma água de uma qualidade mais adequada e que vai consumir muito pouco oxigênio, que vai demandar pouco trabalho desses micro-organismos aqui, né, para terminar o processo. E aí, com isso, os peixes não são agredidos, a gente mantém um equilíbrio no corpo hídrico, tá? Então, esses processos de degradação, eles podem contar tanto com bactérias aeróbias como com bactérias anaeróbias, que são aquelas, né, as anaeróbias não precisam de oxigênio para o seu funcionamento. Nesse caso, quando eu falo das aeróbias, então elas vão precisar de uma taxa de OD disponível ali na água. E essas bactérias sempre vão estar mais próximas da superfície dos rios, né? Por quê? Porque é onde eu tenho uma incidência de luz maior acontecendo, onde o processo de fotossíntese acontece também de uma forma mais intensa nas proximidades ali, porque a planta que está dentro da água recebe essa luz e consegue fazer a transformação, né, a metabolização lá para a sua nutrição, transformando, né, o seu alimento, glicose e tal, e liberando O2 por meio dessa radiação solar. Então, a gente vai ter o oxigênio dissolvido nessa água e essas bactérias principalmente habitando essas porções mais superiores dessa água, tá? Então, essa degradação de matéria orgânica, às vezes tem muita gente que pensa que são utilizados muitos produtos químicos para fazer esse processo lá na ETE, mas não, né? Ele é um processo natural. Quando a gente para observar, os próprios micro-organismos que estão ali presentes nessa água,
e nesse esgoto vão fazendo esse trabalho. A gente precisa ajudar, às vezes, se for o caso, por exemplo, de fazer uma injeção de oxigênio, né, para que o metabolismo da bactéria trabalhe de uma forma mais acentuada. Então, nessas estações de tratamento, para que essa degradação aconteça, a gente vai ter que controlar alguns fatores, como, por exemplo, a pressão atmosférica. Então, se eu estiver numa região, numa altitude muito grande, né, vamos pensar lá nos Andes, né, num local muito alto, onde eu tenho uma pressão atmosférica menor, eu vou ter menor taxa de oxigênio dissolvido nessa água. Então, às vezes, eu vou precisar fazer uma injeção de oxigênio, né, para controlar aqui essa concentração. A temperatura também. Quando eu tenho temperaturas muito altas, eu também tenho uma queda de oxigênio dissolvido na água, mas, ao mesmo tempo, temperaturas elevadas garantem que o metabolismo dessas bactérias, desses micro-organismos, trabalhem de uma forma mais satisfatória. Então, países que têm aí temperaturas altas, elevadas, geralmente têm uma degradação de matéria orgânica acontecendo mais rapidamente por conta do próprio metabolismo bacteriano ali que está envolvido, tá? A partir desse momento, a gente vai começar a ver alguns métodos de tratamento, então, pensando no nosso esgoto, tá? Pensando no nível secundário, que a gente viu lá naquela tabela inicial vários métodos, a gente vai falar sobre o método de lodo ativado, e aí a gente já tem algumas fotos aqui para a gente ir imaginando como são nessas possibilidades. Então, quando a gente está pensando nesse tratamento de efluentes, o método de lodo ativado, ele é muito utilizado por todo mundo, tá? Nesse sistema de método por lodo ativado, é feita uma introdução de oxigênio nesses tanques de aeração que a gente chama, tá? Então, vejam que aqui a gente tem o crescimento bacteriano que vai sendo proporcionado, né? O crescimento bacteriano não, o aumento de oxigênio que vai sendo aumentado nesses tanques aqui, o que promove boas condições para que essas bactérias realizem o seu trabalho ao longo aqui, né, do tempo que você vai passando de um tanque para o outro. A gente tem um tempo de detenção hidráulica que a gente chama, né, o TDH, que é o tempo de duração desse tratamento, né, o tempo que dura esse processo todo. Então, de um tanque para o outro, a gente vai tendo fases aqui onde é feita uma boa inserção de oxigênio para a gente ativar mesmo essas bactérias, por isso que chama método de lodo ativado. E essas bactérias vão fazendo o seu trabalho de degradação dessa matéria orgânica. Essa matéria orgânica vai migrando para o fundo desses recipientes, se tornando um lodo que fica ali. E, às vezes, parte desse lodo é reinserido lá no começo do processo, porque ali a gente já tem um processo ativo que está acontecendo, né? Essas bactérias já estão num nível de trabalho ali, né, elevado, então é como se ela desse uma ajuda lá no começo do processo, né? E a gente tem um período que esse lodo fica ativo, né? Geralmente aí 7 dias, 11 dias, 30 dias, dependendo, né? 12, 15 dias, você tem períodos que você pode utilizar esse lodo para ele continuar ativando o processo, tá? Lembrando que vai sair uma fração líquida desse esgoto tratado e uma fração sólida que também vai passar por tratamento ao final do processo, para que ela possa ou seguir para um aterro, ou ser utilizada como fertilizante, ou como insumo para a produção de outros materiais, tá? Um sistema que a gente tem de tratamento também, pensando no esgoto, é o sistema que a gente chama de tratamento por batelada. Dentro dessa espécie, desse método de lodo ativado, o método por batelada, né, uma forma da gente trabalhar com lodo ativado, mas por batelada, ele tem um fluxo intermitente que a gente chama. Então, dentro do sistema, dentro de um mesmo recipiente, a gente vai notar que vão ocorrer todas as etapas do tratamento. Diferente do que a gente viu aqui, ó, né, que você tem vários recipientes, vários locais aqui, por onde vai passando essa água que vai melhorando de qualidade. Na batelada, a gente tem um único recipiente, né, uma única unidade, e essas etapas vão ser separadas por tempo, tá? Então, a gente vai ter um tempo que esse esgoto vai ficar presente ali, até que ele vá para o fundo todo aquele lodo ali e saia uma fração líquida em cima. Então, por ciclos de operação, a gente tem algumas horas definidas, geralmente são 6 horas cada batelada. Então, vão encher aquele reator com esse esgoto e essa batelada vai acontecendo, tá? Então, ó, o lodo, ele permanece no reator durante todos os ciclos, ele vai ficar lá no fundo, sem que você tenha necessidade de recirculação
e ele vai ser retirado ao fim do processo, daí onde ele vai ser descartado. Então, nesse caso, quando você usa esse tratamento por batelada, você precisa de uma área muito pequena para fazer tratamento, diferente daquela primeira imagem que a gente viu ali, que são vários tanques e é uma área grande que a gente precisa. Então, esse é um ponto também para a gente pensar na escolha do tipo de método de tratamento de esgoto. Eu preciso saber qual é o tamanho que eu tenho disponível no meu município, né? Qual é a área que essa ETE pode ter, quantas pessoas vão ser servidas por esse tratamento, as expectativas de crescimento futuro, o quanto a gente vai gastar de energia elétrica, né, diante de determinados métodos aqui, e de material, de mão de obra, para que a gente possa fazer a melhor escolha, tá? Então, a construção é mais simples, né, não tem necessidade de bombear todo o lodo que está, né, sendo proveniente ali do tratamento, mas ele requer uma mão de obra especializada para trabalhar nesse método aqui por batelada. Então, vamos conhecer aqui como funciona. Vai haver uma separação aqui, ó, no que está chegando, para a gente ter aquele método, aquele tratamento preliminar ali, segurando os sólidos mais grosseiros. Aqui é o local onde fica acumulado esse efluente que está esperando o tratamento. E aí ele vai cair aqui, ó, no local onde vai ser feita a cada 6 horas, por exemplo, uma batelada que a gente chama, né? Então, a gente vai ter quantidades, cada reator tem um tamanho, né? Nós temos reator aí onde cabe, por exemplo, 460 metros cúbicos de efluente que está chegando, né, você tem maiores, tem menores, e aí, dependendo, então, do tamanho desse reator, é que a gente vai ter o TDH, que é o tempo de detenção hidráulica, que vai demorar para que esse ciclo todo seja feito. Então, num reator para 460 metros cúbicos de efluente, demora em média aí 6 horas cada batelada, tá? Ao final, então, desse processo, onde vai ficar aqui, né, e o lodo vai decantar aqui no fundo, e depois ele vai para uma prensa, para ele perder líquido, porque esse lodo, ele não é um material seco, né? Ele ainda está molhado, tem muita água nele ainda, então ele precisa perder bastante líquido. Então, a gente vai remover essa água por meio de prensas, e a água que já ficou ali nesse tratamento, que já passou, então, pelo processo de decantação, né, pelo repouso, por tudo que ela precisou passar ali para ela melhorar a sua qualidade, vai sair para reuso, então, nessa outra porção aqui, tá? Esse tipo de estação, né, ele pode tratar aí entre 1.000 e 10.000 litros por batelada, né, tem um controle eletrônico, você vai ter a decantação sendo feita dentro do próprio reator, porque você tem esse fundo cônico que promove, então, nessa forma de cone no fundo ali, promove a possibilidade do lodo ficar ali retido nesse fundo. As construções podem ser, né, geralmente em polipropileno, você tem ali o filtro prensa junto, né, e outras possibilidades de automatização aqui. Então, esse tipo aqui, ó, é um exemplo de uma estação, é uma estação bem compacta, né, para tratamento de efluentes, e aí a cada 6 horas, né, ou a cada ciclo, né, você vai tendo, então, a liberação de parte dessa água residuária que vai ser tratada, então, saindo do procedimento, tá? Vamos parar aqui um pouquinho para a gente resolver uma situação problema, para eu ver também se você tem dúvida, né, sobre o que a gente está falando até aqui. Então, vamos imaginar que você seja funcionário de uma empresa na área de saneamento ambiental, e diante disso a sua empresa vai construir uma estação de tratamento de água residuária lá no município, e você quer agregar, né, a esse projeto os principais tipos de tratamento que existem, então você vai mostrar, né, quais são essas possibilidades. E aí você vai relembrar que a cada nova unidade a ser instalada, você vai ter que, né, pensar que tipo de água é essa que está vindo. No caso, a gente está falando aqui de água de esgoto, mas a gente poderia estar falando de água industrial, por exemplo, né? Então, qual é a diferença entre os métodos de tratamento de esgoto com a presença ou ausência de oxigênio? Quando eu tenho a presença de oxigênio, eu tenho as bactérias aeróbias, que vão trabalhar nessa degradação de matéria orgânica, utilizando o oxigênio do meio onde ela está ali para poder fazer essa degradação. Então, eu tenho que ficar atenta ao nível de oxigênio nesse local, porque ele é importante nesse aspecto. Quando eu falo de bactérias anaeróbias, ela trabalha na ausência, né, elas trabalham na ausência de oxigênio. Esse tipo de método, né, esse tipo de escolha vai demandar outras situações. Existem empresas que trabalham com os métodos anaeróbios, né, os reatores,
onde a gente tem, porque os subprodutos que são gerados desse processo anaeróbio são, por exemplo, gases, né? A gente tem um pouco de água que é gerado. Esses gases, porque tem um processo de fermentação que acontece durante essa degradação de matéria orgânica, né? Uma das fases. E aí, a geração desses gases, né? Você precisa fazer a queima, porque vai liberar metano, né? Vai liberar gás sulfídrico e outros ali que podem ser nocivos para a atmosfera. Então, é feita a queima para ver esse controle do que manda para a atmosfera, ou é feita a captação desses gases. Então, as usinas de biogás trabalham retendo esses gases. Então, é uma estufa, fecha ali, capta esse gás que está saindo desse processo, dessa fermentação ali, dessa degradação. E aí esse gás, né, esses gases vão ser utilizados para geração de energia. Então, existe essa possibilidade também, tá? É necessário ser especialista para gerenciar uma ETE? É necessário que se tenha conhecimento técnico, sim, porque a gente está vendo aqui que os métodos são muito diferentes, né? Que a escolha por um determinado tipo de método vai demandar também essa experiência, tá? Deixa eu ver se a gente tem alguma dúvida aqui. Alisson, temos dúvida até o momento? Tá tudo certo? Se quiser colocar alguma coisa aqui, eu puder ajudar de alguma forma, eu estou à disposição, tá? Pode ir colocando aqui que a gente vai discutindo sobre isso. Eu vou apresentar a partir desse momento novas possibilidades aqui de tratamento quando a gente está falando de água de esgoto, tá? Então vamos lá. E eu estou esperando aqui a contribuição de vocês. Então, se alguém tiver dúvida, né? Só o Alisson colocou um oi aqui para a gente, mas espero que vocês estejam, né, observando a nossa aula. E se tiverem dúvida também, pode mandar aqui que eu estou de olho no nosso chat para a gente poder ir conversando, tá? Deixa eu só tomar um golinho de água aqui. Então, vamos lá, vamos continuar falando sobre as possibilidades de tratamento. Então, nós temos um método, esse método aqui, ó, é a escolha mais ou menos de 60% dos municípios brasileiros que trabalham com tratamento de esgoto, né? Aproximadamente 60% trabalham com o método WOSB ou o método RAFA também, tá? Reator de fluxo ascendente, então a gente usa, né, o reator anaeróbio de fluxo ascendente, quando a gente fala RAFA, ou o WOSB, né, que é a sigla em inglês, que quer dizer o Upflow Anaerobic Sludge Blanket, tá? Por isso que é a sigla aqui, mas nada mais né? O que significa um reator WOSB ou um RAFA, né? Que é um reator anaeróbico de fluxo ascendente. Então, você tem um reator, como a gente mostrou ali no sistema por batelada, né? Aquele ambiente ali que é fechado, naquela forma cilíndrica. E nesse tipo de tratamento aqui, as bactérias que fazem o processo de gestão dessa matéria orgânica são bactérias anaeróbias, tá? Então, a gente trabalha na ausência de oxigênio, tá? Então, é fechado o ambiente para evitar, inclusive, que entre oxigênio ali, tá? Então, é uma coluna que tem um escoamento ascendente, a gente vai ver ali daqui a pouco como acontece, né? Nós temos uma zona de digestão e uma zona de sedimentação, para a gente ter o lodo também indo para o fundo ali, ficando decantado. E um dispositivo que faz a separação dessas fases de gás, de sólido e de líquido, porque daí a gente tem esses 3 subprodutos, né? O sólido, que é o lodo que está indo para o fundo ali, decantando. O líquido, que é a fração que está saindo do tratamento, a nossa água, né, tratada. E a fração gasosa, que é gerada pelo processo de fermentação dessa matéria orgânica, né, pelas bactérias anaeróbias. Então, o esgoto, ele entra no reator, né, e depois ele vai ser distribuído pelo seu fundo, ele vai seguir uma trajetória ascendente, tá? Por isso que ele chama, né, o método RAFA, né, reator anaeróbico de fluxo ascendente. Desde a sua parte mais baixa até encontrar a manta de lodo, onde ocorre uma mistura, e aí vai ter uma biodegradação, né, uma digestão anaeróbia que vai acontecer desse conteúdo orgânico. E aí, como subproduto, nós temos gás metano, carbônico e sulfídrico, que podem ser reutilizados, por exemplo, para geração de energia. Existem usinas que trabalham com combinação de processos, tratando esgoto e já gerando energia ao mesmo tempo. Quem não trabalha assim, faz a queima desses gases aqui para liberar o gás carbônico, então, o dióxido de carbono para a atmosfera,
para evitar que a gente tenha o lançamento de metano, por exemplo, né, e outros gases aqui. Então, a gente tem aqui, ó, para você ter ideia, né, de como é esse reator WOSB, né? Então, ele é um tanque cilíndrico vertical, é feito em plástico reforçado, né, em fibra de vidro, e aí, geralmente, a gente tem uma altura de 5 metros e a gente consegue perceber aqui, né, ó, o fluxo ascendente acontecendo, né, e essa mistura com o lodo, e a gente vê que em cima, então, a gente tem o local ali, né, onde é possível perceber também a saída dos gases, ó, nessa figura aqui até a gente consegue ver melhor, tá? Então, também é feito um tratamento preliminar, o barramento daqueles sólidos mais grosseiros no início. Desse tratamento aqui, que é gerado dentro do reator, a fase gasosa vai ser liberada, né, e queimada, ou ela pode ser contida e transformada em energia, se for o caso, né? O lodo também é uma fração, e nós temos a parte líquida. Aqui a gente tem uma combinação de tratamento do método WOSB, que é o método anaeróbio, com o método de lodo ativado, que é o método aeróbico. Por que a gente pode fazer a combinação de tratamento? Dependendo da qualidade do esgoto, de como ele chega, eu posso precisar de um apoio para melhorar a qualidade dessa água, para que ela possa ser mandada para o corpo receptor com uma qualidade melhor. Então, eu trabalho de forma combinada, com 2 processos, por exemplo, tá? Então, eu posso ter tanto o gerador WOSB, o reator WOSB aqui sendo utilizado, como também um tanque de aeração, onde eu vou ter a injeção de oxigênio sendo feita, né? Esse lodo de retorno que a gente coloca aqui, ó, é o lodo ativado, então o lodo já está, né, a bactéria, né, esse grupo de bactérias já está trabalhando ali ativamente, então às vezes ela é reinserida, né, nesse tanque aqui em algum momento, para que ela possa ajudar nesse processo de metabolização aqui da matéria orgânica. E daí a gente vai ter então a água saindo do decantador secundário, podendo ir para o corpo receptor, porque daí ela já foi tratada. Outras formas que a gente tem de tratar o esgoto, sem pensar nesse método WOSB, como a gente colocou aqui, seriam as nossas lagoas de estabilização. Mas você veja que a gente precisa de grandes áreas, né, ó, para a gente fazer esse tipo de instalação aqui. Então, às vezes, a escolha por esse tipo de método vai depender se eu tenho disponível, né, essa possibilidade aqui. No caso, são sistemas bastante eficientes, mas eles vão demandar áreas bastante extensas para você construir, e eles geralmente vão ser utilizados para você tratar o esgoto de comunidades menores, né, que estão mais longe, então você consegue, tem uma, né, na comunidade rural ou em áreas mais afastadas, às vezes você consegue ter um bom aproveitamento desse tipo de atividade aqui, porque está mais próximo daqueles núcleos ali, né, de populacionais, e também de grandes áreas disponíveis para construção dessas lagoas aqui. Então, notem que são várias lagoas, e a gente vai perceber a diferença entre elas, né, como que essas lagoas são construídas. Então, elas são alguns reservatórios que são escavados no nosso solo. Geralmente, essas escavações, né, é feita uma proteção desse solo ali com uma manta ou algo assim, né, e aí você vai trabalhando de lagoa em lagoa, dependendo da sua escolha, da dinâmica, do que está chegando desse esgoto, né, dos dias que você vai demorar para fazer esse tratamento. Então, você tem a possibilidade de lagoas facultativas, lagoas anaeróbias, lagoas aeradas com mistura completa, né, com lagoas de sedimentação, lagoas de maturação, a gente vai ver cada uma delas agora, tá? Então, as nossas lagoas facultativas são processos naturais que vão acontecer, onde a gente vai criar uma condição favorável tanto para o sistema aeróbio quanto para o sistema anaeróbio. Então, a gente vai ter uma combinação de tratamento dentro do mesmo local. Isso quer dizer que o efluente ele vai entrar por uma extremidade, vai sair por outra, né? Nós vamos ter um tempo de detenção hidráulica calculado aqui para a gente ter essa estabilização de matéria orgânica. E a gente tem uma escavação semelhante a isso aqui, ó, quando a gente pensa nesse tipo de lagoa de estabilização, tá? O que quer dizer essa forma aqui? Eu vou ter um fundo, eu vou ter uma lagoa mais funda, porque eu preciso de ausência de oxigênio nesse fundo aqui, e mais estreita, porque ela sendo estreita dificulta essa chegada de oxigênio,
tá? Então, esse fundo aqui, né, ela sendo mais funda e estreita, permite que a gente tenha aqui, ó, trabalho de bactérias anaeróbias. Aqui em cima, por ser uma, né, mais ampla, né, maior aqui o espaço, essas bactérias aeróbias vão trabalhar mais próximos da superfície, onde a própria água mexendo ali, entrando em contato com a própria atmosfera, a gente vai tendo uma inserção de oxigênio também ali, então é possível trabalhar dessa forma, tá? No caso de lagoas anaeróbias, elas são menores e bem mais profundas, para evitar a entrada de oxigênio. Então, é como se a gente tivesse algo desse tipo aqui, tá? Lagoas muito profundas e com uma boca, né, uma extremidade ali bem menor. Nesse sistema, a gente vai ter a formação de subprodutos, como a gente está vendo o biogás, como a gente já falou ali, né, que são gases que podem ser reaproveitados. Então, tem algumas estações de tratamento que trabalham com lagoas anaeróbias, que fazem o quê? Elas constroem essas lagoas, né, profundas, desse jeito que a gente está colocando aqui, e cobrem aqui em cima, ó. É feita uma cobertura com acrílico, isso aqui fica tudo fechado, tá? Então, a gente vai tendo esses locais aqui, ó, para ser feito o processo de degradação de matéria orgânica por bactérias anaeróbias, o gás vai ficando preso dentro desse local, e aí esse gás, então, é enviado para a possibilidade de geração de energia. Quando você não tem essa cobertura, esse barramento aqui em cima, aí você perde, né? Então, você não consegue segurar esse gás e aí você tem perda nisso, tá? Então, pode ser que para você melhorar a eficiência do processo, você tenha que complementar com um sistema aeróbio, né, ou com as lagoas facultativas, como a gente viu ali, então, né, tendo esse tipo aqui, ó, de forma, né, um fundo aqui que vai ficar para as bactérias anaeróbias e em cima para as bactérias aeróbias. Pode ter também essa combinação. As nossas lagoas de maturação, elas possuem a função, então, de destruir organismos patogênicos. Então, o que a gente tem? A gente tem a radiação solar acontecendo, e por isso elas não são profundas. Então, elas são assim, ó, bem rasas, tá? Então, nesse recipiente, a gente vai ter chegando águas que já passaram por tratamentos iniciais, mas que precisam perder o seu potencial patogênico no fim do processo, e a radiação UV que está chegando ali é capaz de fazer essa metabolização. Então, elas são bem rasinhas, bem largas, né, para que a gente tenha bastante radiação solar incidindo nessa água e faça esse tipo de tratamento. A lagoa airada, ela é indicada quando você tem pequenas áreas para tratamento e você vai fazer uma mecanização, uma inserção de oxigênio para melhorar o aspecto daquela água ali, né? Só que aí você vai ter um gasto grande com energia elétrica, que é aqueles tanques iniciais que nós vimos lá no começo, né? Então, bastante tanques ali, e aí a energia elétrica é tocada porque você vai ter compressores, né? Ou sopradores que vão fazer inserção de oxigênio dentro dessas águas. E aí, nesse caso, né, dessas lagoas de aeração, às vezes você vai precisar de lagoas de sedimentação para que esses sólidos suspensos fiquem, então, decantados. Então, vão ser várias lagoas nesse caso. E você vai ter que ficar fazendo a remoção constante desse lodo também, né, do fundo desses tanques, dessas lagoas de sedimentação. E o que a gente faz com o lodo, né, do nosso esgoto? Então, o lodo, ele é gerado em grandes quantidades, porque a gente está vendo que o tratamento aqui, né, ele vai acabar gerando uma quantidade grande de lodo, e esse volume vai aumentar muito nos próximos anos, né? A tendência é que a gente tenha uma melhoria aí no nosso tratamento de esgoto, né, mais estações de tratamento sendo construídas, então é possível que a gente tenha um aumento na geração de lodo. E de acordo com a nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos, esse lodo, né, ele deve ir o menos possível para aterro sanitário, porque existem outras alternativas que podem ser colocadas para sua utilização, como é o caso, por exemplo, onde ele pode se tornar um fertilizante orgânico, né, ou para fabricação de cerâmicas, de tijolos, reaproveitamento industrial, enfim, a gente pode ter várias possibilidades aqui acontecendo, tá? Então, só que a gente sabe que quando esse lodo sai da fase de tratamento ali, ele ainda não sai pronto, né? Então, ele precisa perder bastante umidade. Esse material que sai ali desse processo, que fica decantado no fundo,
ele ainda tem um volume de matéria orgânica e tem bastante água. Então, ele precisa passar pelo que a gente chama de estabilização. E aí, os processos pelos quais esse lodo passa é de espessamento, estabilização, condicionamento químico e desaguamento, até que ele adquira uma característica do que a gente chama de torta, tá? Ele vai virar como se fossem pequenas peças, assim, prensadas, que vão passar, ele vai passar por um calor muito grande também para perda de água, e aí essas pequenas peças, né, pequenos retângulos, parece uma borracha escura, assim, é o que vai ser descartado ao fim desse processo, tá? Então, no espessamento, a gente tem unidades aqui, onde a gente vai usar, parecido com o decantador secundário, né? Vai haver um movimento aqui por flotação, e aí você vai ter um tempo também, ó, necessário para que exista a mineralização daquele material que está ali, para que ele perda todo ali o seu caráter, né, patogênico, e fique realmente estabilizado. Então, a gente não pode mandar um lodo, né, com características ruins aí para um aterro, por exemplo. Então, esse condicionamento químico, ele vai acontecer, né, essa melhoria desse lodo ao final do processo, pela adição de alguns produtos químicos, como cloreto férrico, cal, sulfato de alumínio e alguns polímeros orgânicos, para que a gente tenha a coagulação desses sólidos e a remoção de água. Então, perdendo cada vez mais a fração líquida. Esse desaguamento, né, vai fazer com que a gente tenha a redução do volume de lodo. Depois, ele vai receber o nome de torta e ele vai seguir para uns equipamentos que são os peletizadores, que vão desidratar esse lodo em altas temperaturas. E aí, sim, a gente vai ter, então, né, a secagem e a finalização desse processo, tá? Depois, quando ele termina, né, quando ele está saindo desse processo, ele vai estar em condições ou de seguir para o aterro sanitário ou de ser reutilizado, né, para materiais de construção, como nós vimos, né, e outras possibilidades ali. A fossa séptica, ela é uma opção onde a gente não tem a coleta da rede de esgoto, a gente não tem a coleta do esgoto que vai ser mandado para tratamento. Então, nesse caso, o que a gente tem? A gente tem ali uma caixa de inspeção, que é a caixa onde cai aqui o esgoto, onde a gente tem um barramento também, uma primeira filtração. E quando chega aqui, ó, na nossa fossa séptica, que ela é composta daí por 3 tubos aqui, ó, existe toda uma regra para a construção disso aqui, tá? Ó, distância de poço, distância da residência, porque vai ser feito um tratamento anaeróbio aqui, que vai ter um mau cheiro, né? Às vezes vai ter um processo de então tem que ser mantida tampada. E aí, conforme os dias vão passando, né? Vai havendo uma degradação dessa matéria orgânica, e vai migrando, então, a fase líquida aqui, ó, de um tubo para o outro, até que chegue no nosso sumidouro. Aqui a gente tem um filtro com camadas ali de brita, né, e outras, assim, onde essa primeira água aqui que sai, vem para essa camada de filtração aqui, passou por essa filtração nesse tubo, vai seguir para essa fase, onde a gente tem uns buraquinhos, né, nesse tubo, onde você vai, então, perdendo essa água para o solo, porque ela já está numa condição adequada para que ela possa ser descartada, tá? Então, tem muitos municípios, né, muitas residências que usam fossa séptica, e tem muitos que ainda não usam, né, que usam as fossas rudimentares, aquele jeito bem complexo que a gente já falou, que né, contamina solo, contamina lençol freático e tudo mais. Existem algumas residências que durante muito tempo trabalharam com fossa séptica e hoje em dia passa a rede de esgoto na frente da casa e ainda não fizeram ligação, então tem que fazer, né? Porque esse tipo de fossa aqui, com o tempo, você precisa fazer esgotamento também, né? Do lodo que vai se acumulando ali ao longo do tempo, então vai, né, feito uma limpeza a cada, né, 4 anos, 5 anos, depende do tamanho da fossa, né? Depende do tanto de pessoas que vivem, mas são essas possibilidades. Então, ela possui uma câmara fechada, né, para reter esse esgoto por um período de tempo. Vai ser feita a sedimentação desses sólidos no decantador primário e no digestor de lodo, né, dos outros sistemas. Então, o lodo ele vai ser removido periodicamente, né, a cada ano, 2 anos, depende. E essa fossa séptica vai encaminhar, então, o efluente para um filtro anaeróbio, para a formação de um filme biológico, que também vai promover a decomposição dessa matéria orgânica, permitindo com que a gente tenha no terceiro local
né, no nosso sumidouro, uma condição mais adequada. Então, ó, entra o esgoto que não foi tratado, tá? Vai ficando aqui no fundo, ó, retido, né, a nossa parte mais grosseira, mais sólida. Aqui segue a nossa água já numa condição que vai se melhorando ao longo do tempo, né? Temos elementos filtrantes aqui. A água sai tratada e vai para um sumidouro para, né, ela poder ganhar o seu fluxo ali, certo? Então, essas eram as formas que a gente tinha aqui para falar até esse momento sobre a possibilidade de tratamento. Então, vamos trabalhar a nossa situação, problema aqui. Você é funcionário de uma estação de tratamento de esgoto e você está trabalhando com o método de lodo ativado. A grande geração de lodo é uma preocupação e você deseja propor novas formas de destinação para esse lodo. Então, nesse sentido, quais são os encaminhamentos possíveis desse lodo, né, pensando no tratamento de águas residuárias? Então, esse lodo, quando ele sai do tratamento, ele pode, dependendo do estado como ele estiver, se ele, né, já tiver perdido o seu potencial patogênico, né, ele pode ser usado como fertilizante, né, uma matéria-prima para isso, para fazer tijolos, né, e para usos diversos nesse sentido. Esse lodo, né, no estado in natura, não pode ser utilizado, porque muitas vezes ele vai ter alguns contaminantes ainda, então ele precisa perder esse potencial. E a fração líquida de água que sai desse tratamento, ela sai podendo ser utilizada para reuso. Então, no caso, se a gente não fizer um tratamento terciário, né, se não demandar, e se ela estiver numa condição ok, ela pode tanto ser mandada para o corpo hídrico, como voltar para o processo industrial, ou ser utilizada de certa forma ali para lavar calçado, ou para alguma coisa que esteja dentro do parâmetro que a qualidade dessa água permita, tá? Então, é interessante que a gente lembre disso, que a água que sai do tratamento, dependendo do tratamento que foi feito, né, do nível de qualidade que foi alcançado ali no fim, a gente pode ter a reutilização dessa água, tá bom? Deixa eu ver se nós temos dúvidas, para a gente abrir um momento aqui para a gente conversar um instante. Vou aguardar um instante, eu vou tomar uma água enquanto isso, tá? Temos alguma dúvida? Algum comentário? Vamos lá. Ficou entendido, né? Ficaram entendido aqui as possibilidades de tratamento, né, dessa etapa biológica. Se alguém quiser fazer algum comentário, pode ficar à vontade aí, que a gente está aqui para, né, para esse momento aqui. Vou seguir fazendo, recapitulando, né, falando o que nós trabalhamos e volto ali para a gente finalizar. Então, nós trabalhamos hoje com o tratamento secundário de águas residuárias, né? Então, essa fase aqui, né, ela compreende principalmente os nossos processos biológicos de decomposição da matéria orgânica. Então, a gente sabe que vem uma fração, né, orgânica junto nessa água, quando essa água de esgoto chega, e é exatamente sobre essa fase secundária que a gente falou na aula de hoje, tá? Então, nós vimos alguns métodos, os que utilizam lodo ativado, né, os métodos de lagoas de estabilização, os métodos por reator WOSB, por batelada, fossas sépticas e outras possibilidades mais que a gente tem aí em relação a esse tratamento. Não chegou nenhuma dúvida aqui para a gente. Eu quero, então, agradecer a sua participação aí ao longo, né, da nossa disciplina. A gente já vai se encaminhando para uma última semana, então, semana que vem, a nossa última aula, onde a gente vai fechar as nossas discussões aqui sobre águas residuárias e sobre a nossa disciplina de uma forma geral, né, gestão e saneamento ambiental, entendendo o quanto é importante a gente ter essas condições do ambiente bem gerenciadas, né, o saneamento sendo realizado para que a população tenha saúde e qualidade de vida, né, é isso que a gente consegue perceber, essa relação direta, tá bom? Então, muito obrigada por sua participação. Semana que vem a gente tem um novo momento para que a gente possa se encontrar aqui e finalizar a nossa disciplina, finalizar os nossos conteúdos aí. Eu tenho certeza que você vai estar presente, a gente vai ter uma boa aula por aqui, tá bom? Então, um ótimo final de semana para você e a gente se vê.
Até!